queria te fazer uma pergunta que era um dos caras que eu gostava muito, e por causa desse cara, eu comecei a gostar do Tevez. Eu sempre fui um fã do Riquelme, né? Tanto que quando eu era Sim, moleque, os sim. caras chamavam eu de Riquelvinho, porque Quem eu não era, andava, né? jogava de pano passado, tinha camisa do Boca Acho que foi um dos Juniors. primeiros argentinos que conquistou É, os brasileiros, viu? Que eu porque ele maltratou a gente, viu, cara, o jogava Riquelme. E muito. agora, mas assim, o Tevez, ele é um argentino que o brasileiro amou, aprendeu a amar, É a torcida do Corinthians, principalmente, né? principalmente. Cara, como Gigante era como é. ter um Tevez no time, você como capitão junto com ele, que dividia a faixa. Como era, cara, o dia a dia com o Tevez? Porque a gente escuta, pelo menos que a gente escuta, nunca tive contato, mas que escuta, é que era um cara muito acima da média, muito mais disparado, assim. É tanto que chegou a jogar em vários clubes, né, na Europa. Como era o Betão e o Tevez no treino, no dia a dia? Cara, eu vou te traçar desde o início como começou a aproximação. Por que que o Tevez ele é amado, foi amado aqui no Brasil? Porque ele era um tipo de argentino que não criticava o brasileiro. Ele não trazia essa rivalidade para a pele do dia a dia do trabalho. Então o Tevez ele é contratado pelo Corinthians. A gente estava fazendo foi fazer o primeiro treino dele, foi lá em Porto Feliz, que é interior de São Paulo. Também a gente estava num momento de concentração. E ele era um menino que não saía do quarto dele, porque ele é tímido. Se você for ver a história de vida, tem até o filme, Documentário, né? documentário, é uma história de vida sofrida, É. pesada. Então ele vem como uma venda, a maior venda do momento ali, né? Altamente valorizado. E chega ele, chega o Sebastião Domingues junto, que é o outro argentino. Isso. E a concentração era os dois na época, lá no Porto Feliz. Só que o Sebastião Domingues era um atleta um pouquinho mais extrovertido, conseguia contactuar com outros atletas, só que o Tevez Conversava mais, Zero. né? Já ficava mais na no resenha. quarto dele o tempo inteiro. Eu falei, cara, não tá certo isso. Eu ficava pensando comigo, não tá certo. Né? Ele precisa sentir bem. E eu sempre tive comigo assim, eu tenho que recepcionar as pessoas da maneira que eu gostaria que eu fosse recepcionado esse dia que eu chegasse em qualquer outro lugar. E aí chegou um dia, eu comecei no quarto dele. Eu esperava o Seba sair, eu falei, eu ia lá. Falei, e aí, como é que tá? Eu falei, bem. E aí, você tem família? Tenho. Aí ele ficava fechado. Engraçado, Eu falei, né? cara. Mas aí eu ia tentando no dia na hora do aquecimento, pô, vou aquecer com ele. No alongamento, pô, vamos alongar junto. Vamos jantar, pô, senta perto do cara. Porque você via que ele era retraído, né? E ele tava sempre de fone, sempre escutando as músicas dele. E aí a gente E o começou. cara tem que saber chegar, né? Claro, Aos a gente poucos, não né? pode ser invasivo, né? Tem que, Sim. calma, respeitar o momento da pessoa. Gerar confiança e tal. Isso. E foi que a gente começou a Fazer. ter confiança. Porque ele viu que a minha aproximação não era por interesse e tampouco por curiosidade. Porque eu queria que ele se sentisse bem, porque eu sabia que ele ia nos ajudar em algum momento. E a gente começou a criar essa relação. E aí foi que ele que começou a se mostrar quem realmente ele era. Ele era o maior salário do time, o camisa 10 do time, o capitão do time, e se doava como menos importante. Olha só. Se entregava assim no trabalho, no dia a dia. É claro que ele tinha as mazelas dele, vamos dizer assim, as idas dele para a Argentina, né, as recuperações dele um pouquinho mais demoradas, mas era um cara assim sensacional. Posso aqui falar para vocês, enumerar situações que ele foi benéfico ao grupo, né? E eu lembro que uma vez a gente foi jogar contra o Inter, e se a gente ganhar aquele jogo a gente era campeão. O Kia veio no nosso quarto, né? Eu e o Tevez no quarto, e o Kia veio falar sobre premiação pro jogo. Daí o Kia falou, a premiação para esse jogo aqui vai ser X. Daí o Tevez olhou, mas é X para todo mundo, né? Ele falou, não. O Kia falou, não, X para quem jogar. Daí o Tevez falou, então não jogo. Olha aí. Se não for igual para todo mundo, eu não jogo. Daí o Kia, não, tá, começou a brincar. Ele falou, não joga, tem que ser o mesmo valor para todo mundo. Senão, mesmo quem estiver no banco, quem estiver fora. Tá. Daí acertou. Então você vê que era um cara que não pensava só nele. Isso aí constrange positivamente, né? O Tá grupo, louco, né? tá louco. O cara olha pro Ferry, ver ele se importando com todo o grupo. Isso, É aí você vê no jogo a bola assim pra nós zagueiros, a gente ficava descansando no jogo. Quando a bola ia pra frente, ficavam 5 minutos, que ele dava carrinho em um, dava carrinho em outro, e, né? Então acho que ele mesmo dentro da timidez dele, ele foi um exemplo assim pra todos. E aí a gente criou um laço realmente de amizade, fui pra casa dele com a minha família,
na época, fui no batizado da filha dele. Tivemos contato lá fora depois que a gente se enfrentou, né? Jogando por equipes diferentes, mas o Tevez, assim, ele acabou. E eu acabei sendo, como a gente falou no início aqui, a ponte, né? Então, o diretor queria falar com ele tinha confiança de falar para mim. Para você passar eu a informação. E quando alguém queria falar com ele, ele não tinha se ouvido. Então as pessoas iam e me falaram, Betão, precisa falar isso pro Tevez, tal. E assim, ele não era arrogante. Muitas vezes as pessoas, a imprensa achava que ele tinha um ar de arrogância pelo fato de ele não querer dar entrevista, porque aqui no Brasil tem que dar entrevista, tal. Mas é o perfil dele, né? Ele era tímido, justamente até pelo castelhano dele pesado, que não era um castelhano propriamente dito, a conversa como a gente diz, da favela, da comunidade, né? Então ele tinha um pouquinho dessa timidez, né? Em relação à Champions League, né, cara? E eu lembro, assim, pouco, mas eu lembro que você enfrentou o Messi, né? O Barcelona tão temido, e você foi um do destaque da partida por parar o Messi. Cara, como é que o cara imagina aí, tu sai da tua casa, vai fala assim, eu vou enfrentar o Messi hoje, voando. A pré-eleção. O cara. Não, e eu lembro que eu tava até olhando um pouco e falando assim, ó, o Betão, se eu não me engano, em alguma coisa, se não sei, na ESPN, ele comenta que o treinador mudou ele de lado. Eu falo assim, ó, vou te mudar de lado pra você... Vou contar isso aí, velho. Vou contar, porque assim, lá fora... Vou pra você aqui. Peraí, lá fora... Eu preparei uma surpresa pra você aqui. Lá fora eu sempre joguei mais pelos lados, né? Pela lateral, vamos dizer assim. Porque a obrigação do lateral, no esquema tático, era 2 linhas de 4, então não tinha muita obrigação de passar da linha do meio campo ali. E eu sempre estava jogando pelo lado direito. E aí, tá bom, vamos enfrentar o Barcelona. Eu falei, graças a Deus, o Messi joga pro outro lado mesmo, não vai ser problema meu, né? E aí, no dia e o treinador chamava os atletas após o almoço, ou de manhã ou após o almoço, no dia do jogo, na pré-eleição. Daí, foi chamando, aí chamou eu. E eu tinha dormido tranquilo, né? Que eu falei, cara, não vai não ser... Não sei como é. Né? Aí, no dia do jogo, ele chama. Então, Betão, é o seguinte, a gente vai fazer uma mudança aqui do seu lado de posicionamento, porque a gente vai jogar contra o Barcelona e o Messi vai cair do lado de lá. E assim, não se preocupa, porque vai ser bem tranquilo. Eu falei, não se preocupa. E ele já me preparando, né? E aí ele falou assim, cara, o Messi vai jogar do lado direito do ataque e ele é canhoto. Ele vai sempre puxar pra perna boa sua. Tranquilo, então, tá em casa. Vai sempre na sua perna. Eu falei, tá bom, é só isso que o Messi faz, né? Não faz mais nada. Ele falou sério mesmo assim. Falou sério? Falou, não se preocupe. Ele falou assim, como ele é canhoto, ele vai sempre puxar pro meio e vai cair na sua perna boa. Eu falei, tá, é só isso que ele faz? O resto ele não faz mais nada, só isso. Só isso. Daí ele falou assim pra mim, ó, você vai marcar ele individualmente. Aonde ele for, você vai. Atrás. E eu falei, tá bom. Mas falei, cara... E o Barcelona naquele auge, né? E aí começa o jogo, eu, encostado nele. E aquela coisa, o jogo acontecendo lá e eu atrás do cara, eu não deixava ele respirar. E aí eu lembro que foi até engraçado, ele começa muito inteligente, ele sempre, quando ele tá jogando, ele sempre monitora o espaço dele. Sim. E aí teve uma hora que ele começou a baixar para o meio campo para ver se eu acompanhava ele. E eu fui. Aí chegou uma hora que ele tava amarrando a chuteira, eu tava atrás parando assim, ele me olhou assim, olhou de novo. Tipo, cara, você vai ficar vindo atrás de mim, cara? Aí tá, daí acabou o primeiro tempo, fiz uma baita de uma partida assim, a imprensa veio e tal, feliz e tal. Aí tá, fomos pro segundo tempo, daí o jogo tava, se não me engano, acho que a gente saiu 1-0 pro Barcelona, a gente empatou com o Tchevchenko, fez gol de falta. Aí meu irmão, jogava no videogame com esse cara. Todo mundo colocava ele, hein? E aí, no segundo tempo, faltando, sei lá, 3 minutos de jogo, o Messi baixou no meio campo, pegou a bola e veio. Driblando todo mundo. Daí teve um zagueiro nosso, fez a falta nele, perto da área já. Ele bateu a falta, gol. Acabou o jogo, 2-1 Barcelona. E aí, assim, cara, quando acabou o jogo, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, assim. Porque eu fiz uma boa partida, né? Todo mundo feliz, assim, pelos comentários do dia seguinte, nas reportagens. Então, assim, foi bem marcante, bem especial para mim esse dia, que jamais vou esquecer.